250 pessoas no residencial Mandela, no distrito do Ouro Verde. Essas pessoas atualmente vivem em áreas de risco e ocupações. O projeto custa 6 milhões de reais. Reportagem do portal O Vale destaca que, de acordo com a ONU Habitat, uma moradia é considerada adequada quando até 3 pessoas compartilham um quarto habitável com uma área mínima de 9 metros quadrados, além de espaços como cozinha e banheiro. Um cômodo tão pequeno compromete a saúde e o bem-estar dos moradores. No entanto, as casas em Campinas abrigarão, em média, 3,8 pessoas, chegando a ter famílias com até 7 pessoas. Arquitetos consultados pela reportagem afirmam que as casas em Campinas comportam apenas uma pessoa, contrariando a determinação do órgão internacional. As casas em Campinas têm o tamanho de uma van e não permitem que 2 pessoas deitem lado a lado. Com apenas 15 metros quadrados, elas representam menos da metade do tamanho das moradias do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal. O governo está considerando a possibilidade de permitir que aqueles que recebem benefícios de programas sociais federais, como Bolsa Família, possam realizar trabalhos temporários em setores específicos da indústria, sem correr o risco de perderem o auxílio ao deixarem esses empregos sazonais. Essa perspectiva foi admitida pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, após uma reunião na Federação das Indústrias de Minas Gerais, FIEM, na semana passada. Durante o encontro, o presidente da entidade, Flávio Roscoe, discutiu com Marinho medidas que permitissem que as pessoas que fazem parte desses programas de assistência possam trabalhar sem medo de perderem o benefício ao assumirem um emprego temporário. Segundo a coluna do jornalista Ricardo Noblat, do Metrópolis, a proposta foi sugerida pela federação. Marinho afirmou que o governo irá estudar o assunto e citou o exemplo do acordo estabelecido com o setor cafeeiro em Minas Gerais. Fizemos um pacto com o café em Minas, setor, criando a possibilidade de a pessoa ser contratada formalmente para a colheita e não perder o benefício. O pensamento na cabeça do trabalhador é se a remuneração for muito próxima do benefício, e se depois for demitido, não conseguir voltar para o benefício. Temos que pensar com carinho. Como é contrato por prazo pequeno, tem que ter a segurança de não perder o benefício. É possível criar esse formato nos empregos sazonais da indústria, disse Marinho, segundo a reportagem. O bilionário financista George Soros está passando o controle de seu vasto império para seu filho Alexander, de acordo com o porta-voz de Soros. O porta-voz confirmou os detalhes em uma entrevista com Soros publicada no The Wall Street Journal no domingo. O gerente de fundo de hedge que se tornou filantropo e grande apoiador de causas liberais, Soros, de 92 anos, havia dito anteriormente que não queria que suas fundações Open Society, OSF, fossem assumidas por um de seus 5 filhos. Mas falando sobre sua decisão de passar a fundação e o restante de seu império de 25 bilhões de dólares para seu filho de 37 anos, conhecido como Alex, o mais velho, Soros disse, ele mereceu. Também entrevistado pelo jornal, Alex disse que é mais político do que seu pai e planeja continuar doando dinheiro da família para candidatos políticos progressistas nos Estados Unidos. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que os indígenas desempenham um papel central para que o Brasil se torne uma superpotência verde. Em meio às recentes derrotas do governo brasileiro na área ambiental, von der Leyen reforçou o apoio da União Europeia à agenda ambiental e climática do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Von der Leyen chegou a Brasília nesta segunda-feira, 12, como parte de uma viagem pela América Latina e concedeu uma entrevista por e-mail ao jornalista Gustavo Simon, da Folha de São Paulo, antes de embarcar. Ela destacou a importância de proteger a Amazônia e as comunidades indígenas que vivem lá, incentivando todos os atores institucionais no Brasil a trabalharem juntos nesse sentido. Em derrotas recentes, o governo brasileiro perdeu a queda de braço com o Congresso e aceitou o esvaziamento das pastas do meio ambiente e dos povos indígenas. Além disso, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que estabelece o marco temporal para a demarcação de terras indígenas, o qual ainda precisa passar pelo Senado, enquanto o Supremo Tribunal Federal discute o tema em outra frente. Diante desse contexto, von der Leyen ressaltou que os indígenas têm um papel crucial na preservação e no uso sustentável da floresta, além de contribuírem para o desenvolvimento do potencial de superpotência verde do Brasil. A questão ambiental também tem sido discutida no contexto do acordo entre a União Europeia e o Mercosul, que está atualmente travado.
Lula expressou o desejo de selar o pacto este ano, e von der Leyen reforçou seu empenho nesse sentido, ressaltando que o acordo vai além do aspecto comercial e trata de valores compartilhados, como a ação climática e o respeito pelos direitos trabalhistas. O político e empresário Silvio Berlusconi, ex-primeiro-ministro italiano, faleceu hoje no Hospital San Raffaele, em Milão, onde estava internado desde sexta-feira, 9 de junho. O líder do partido Forza Itália e fundador da Mediaset tinha 86 anos. Berlusconi retornou ao San Raffaele na última sexta-feira, após uma longa internação de 45 dias, que havia terminado algumas semanas atrás, devido a uma pneumonia e uma forma de leucemia. Silvio Berlusconi, o empresário italiano e ex-primeiro-ministro, foi uma das figuras políticas que se beneficiaram do escândalo Mãos Limpas, Mani Politti na Itália. A investigação Mãos Limpas, que ocorreu na década de 1990, foi uma operação anticorrupção que revelou ampla corrupção e suborno em todo o país, levando à queda de muitos políticos e partidos tradicionais. Notícias de última hora no mundo, você bem informado sempre. Aqui é a Jéssica, reportando para a VNS News. Siga, ative o sininho, compartilhe notícias verdadeiras. Me fala de onde você está vendo nossos vídeos. Embora a investigação tenha desvendado uma rede generalizada de corrupção,